gente tem falado sobre assuntos bastante diversos e ao mesmo tempo sérios. A gente começou a nossa reunião aqui com uma alegria muito gostosa no espírito, mas a gente vai entrar num assunto nessa noite que ele é bastante forte, bastante intenso, e a gente tem visto justamente a manifestação desse espírito que quer calar a voz profética, que quer matar os profetas do Senhor, vindo se levantando contra as nossas vidas, né? E quando a gente fala do esquema Jezabel, quando a gente apresenta e desmascara o espírito de Jezabel, a gente na verdade está o quê? Está colocando as nossas vidas como Elias pôs, né? As opressões às vezes se levantam, mas para quê que elas se levantam? Elas se levantam para nos forjar, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus, certo? Você não está firmado na rocha? Nós estamos firmados na rocha, amém? Então isso nos dá certeza, isso nos dá aquela força para que nós vençamos. Então a gente vai entrar nesse assunto e o espírito de Jezabel, ele é um espírito muito manipulador. E quando a gente desmascara essa manipulação, quando a gente desmascara, sabe, as formas, os manuseios, como ele atua, a gente tira ele das nossas vidas. E você aprende como observar e como já acabar com a atuação dele. Na tua vida. Na minha vida. Ai, não pode. Na minha vida. Entendeu? E isso é importante para quê? Para que na nossa caminhada cristã, nós não nos percamos em meio ao caminho. Certo? Então vamos começar. Confrontando a feitiçaria da igreja. Jezabel, como todos sabem, né, casou-se com Acabe, um rei de Israel. Certo? E ela manipulou por trás dos bastidores toda uma situação. E ela era o quê? Uma profetisa de Baal. Ela era uma feiticeira. Então olha só, a origem bíblica de Jezabel. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 30 ao 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, além dele já ter feito tudo que era mal aos olhos do Senhor, ele ainda foi lá e casou com a filha de Etibaal, que era uma sacerdotisa de Baal. Então olha só, na Bíblia a história de Jezabel começa quando um rei de Israel chamado Acabe, em um ato de julgo desigual à desposa. Vocês já ouviram falar sobre julgo desigual? O que é um julgo desigual? É quando alguém que conhece os caminhos do Senhor, que caminha, tem todo o entendimento, procura um parceiro ou uma parceira fora dos caminhos do Senhor, que não caminham na mesma linha, na mesma direção. Não um está mais na frente, o outro está mais atrás. Não fala disso, fala da direção, da visão. Certo? Então olha só, Jezabel não era só uma adoradora de Baal, como se tornou também a maior responsável pela expansão do seu culto na sua geração. Jezabel era filha de Etibaal, rei de Sidom, uma nação considerada espiritualmente inimiga de Israel. Então, ela, como a gente viu agora, ela não era só uma adoradora, ela era filha do rei Sidônio. Olha a aliança que Acabe fez. Acabe era um líder espiritualmente volúvel e de caráter fraco. Influenciado por sua esposa, começou também a adorar a Baal, levando a nação à idolatria. De posse de uma posição estratégica como esposa do rei e procurando se manter no controle, Jezabel investe contra a única coisa que poderia ameaçá-la. Eram homens? Era a adoração? Não, era a voz do próprio Deus. Assim começou a perseguir os verdadeiros profetas e muitos foram mortos e mais de 7.000 se refugiaram. Que coisa engraçada, né? Quanta coincidência nos circundando, nos mostrando algumas coisas, né? Então, assim,
Jezabel, o espírito de Jezabel, ele persegue para matar. Por quê? Porque o único inimigo dele capaz de derrubá-lo, de desmascará-lo, é a voz de Deus. Assim como Adoni-Bezeque se levanta contra o ministério apostólico, Jezabel ataca o ministério profético. Lembra que a gente falou sobre o reinado de Adoni-Bezeque anteriormente? A questão oh meu Deus. Como? Sim. Apostólico, profético, evangelista, pastor e mestre, os dedos cortados, enfim, vocês lembram que a gente viu anteriormente. Se não lembra, não tem problema, é só pegar a apostila, ler um pouquinho mais e tá conhecendo mais de novo. Acontece, é bom a gente conhecer e voltar a estar lendo para lembrar, certo? Então, quando as pessoas não têm mais liberdade de ouvir e proferir a voz de Deus, é sinal de que Jezabel está por perto. Deus envia uma resposta sobrenatural de juízo por meio de Elias. Primeiramente, Elias profetiza seca e fome na terra. Vocês lembram? Confrontando assim a terrível situação espiritual do governo e da nação. Depois, Elias faz um tremendo desafio aos profetas de Baal, erguendo novamente o altar do verdadeiro Deus e levando o povo ao arrependimento. Esse é o papel do profeta: trazer a voz de Deus e o arrependimento. Todas essas coisas que nós temos ministrado, tudo isso que Deus tem trazido para vocês e para outras pessoas tem sido o quê? Arrependimento. Olhar para dentro de si mesmo, trazer o arrependimento e a mudança de vida. Não há mudança de vida se não houver arrependimento. Não há. Se houver uma partezinha de mim que ainda justifique algo que eu faça, que eu sei que é pecado, mas nem é tanto assim, tem tanta gente fazendo coisa pior do que eu. Cansa de vir isso na cabeça da gente, não vem? Não, eu ainda tô legal. Enquanto tiver um pedacinho de justificativa, Deus não vai te transformar. Não vai me transformar. Então por que eu tenho trazido à tona o confronto de tirar a trave que está no olho, para depois tirar o cisco que está no olho do irmão? Porque daí eu vou ter autoridade, respaldo do Espírito. Para quê? Para julgar, não julgar. Para julgar. Lembram? Muito forte. O julgamento de Deus nunca é para destruição. Ele vem primeiro para ajudar, restaurar, trazer para arrependimento e transformação. Se não houver arrependimento e transformação, daí o bicho pega. Daí vem o quê? Destruição, vem um monte de coisas. Porque infelizmente o ser humano é teimoso, é obstinado. Ele não quer obedecer. Às vezes precisa acontecer algo que mexa com as estruturas dele para que ele acorde. Precisava ser assim? Poxa vida, não, né? Mas o ser humano é uma bênção. Oh, Jesus! Então, quando Deus, o profeta Elias trouxe o povo ao arrependimento, começou a trazer uma palavra de arrependimento contra o orgulho, contra a feitiçaria, contra o mau uso das coisas de Deus, usando o nome de Deus para obter benefícios próprios. Ou, como o Senhor nos chama de mordomos, o Senhor não nos dá coisas importantes para cuidar? O que eu tenho feito com o que Deus tem me dado? Eu tenho desperdiçado? Deus também vem para transformar essas coisas. Às vezes são pequenininhas, gente. Às vezes é uma vírgula. E, meu Deus, você está tropeçando naquela vírgula. Então, há arrependimento das grandes coisas, mas das pequeninas também. Né? Dessa forma, eles enfrentaram e mataram profetas de Baal. Em vista disso, Jezabel jura se vingar de Elias, demonstrando francamente que o reino era governado por ela e não por Acabe. Daí, o que ela fez? Daí ela botou as manguinhas de fora. Quando ela viu que ela tinha sido descoberta, desmascarada, veio à tona. Daí ela disse: quem manda aqui sou eu. Em não poucas igrejas, percebemos que este sistema de manipulação, o pastor encarregado por Deus para cuidar do rebanho, já perdeu as rédeas há muito tempo. Uma outra pessoa, uma profeta,
um pastor auxiliar, um membro que sustenta a igreja com as suas mega contribuições. Nós temos, né? Mega contribuições, hein? Mas como tem ministérios que têm medo de confrontar o pecado por causa do quê? Desse tipo de situação. Qualquer coisa do seu desagrado será impedida. Qualquer pessoa que refute suas ideias e maquinações será perseguida e boicotada. Qualquer pessoa que não concorde com tudo será calada. Tudo isso não passa de mera manipulação e controle, abafando a legítima expressão profética da igreja. Tá? Então olha só, discernindo o perfil de Jezabel. Apocalipse 2, do versículo 20 ao 23. Alguém quer ler para nós? Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios, do sacrifício da idolatria. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ok? Deus vem, 1, 2, 3, 10, 20, 50, não sei, porque eu não sou Deus, mas Ele sempre dá todas as chances possíveis e imagináveis para que haja arrependimento. Se não houver arrependimento, a palavra aqui está clara, não tá? E aqui é lá no Apocalipse, gente. Lembrem-se que nós estamos vivendo os dias de Elias, nós estamos vivendo os dias de Ezequiel, os dias da volta do Cordeiro, os dias do Apocalipse. Não está consumado todas as coisas, foi consumada na cruz, mas os acontecimentos vindouros e presentes estão ainda caminhando. Então isso é para os tempos atuais, como era para os tempos de 5, 10 anos atrás e como será para os tempos futuros, certo? Então, como vemos, o próprio Yeshua confrontou este espírito que residia na igreja em Tiatira. No Velho Testamento, Jezabel literalmente era uma mulher de carne e sangue, que vivia e respirava. Mas, no Testamento renovado, primeiramente ela é revelada nos Evangelhos por quem? Herodias. Vocês lembram? Herodias, que estava junto com Herodes, que tinha sua filha Salomé. Na Brit Hadashah, Novo Testamento, ela é manifesta através de Herodias. Para vocês verem que não é uma pessoa, é um espírito. Ele atua geralmente em mulheres. Mas como espíritos não são femininos nem masculinos, eles atuam em mulheres e em homens, ok? Herodias era um título imperial que demonstra o seu poder de imposição e intimidação. E depois, no livro de Apocalipse, ela aparece como um espírito infiltrado na igreja, usando técnicas que iam desde o misticismo. O que é misticismo? Falsas profecias, até a imoralidade. Lembra que fala em Colossenses do excesso, de eis que te digo, do culto aos anjos. Falsas profecias. Como você identifica uma falsa profecia? Ou um falso profeta? Quando ele fala tudo o que você quer ouvir. Essa é a marca de um falso profeta. Ele diz tudo o que você quer ouvir. Você está lá desprezado, ruim, acabado. E veio o profeta e fala que você... Como é que é as de hoje? Deixa eu lembrar. Deus vai te exaltar, e e as pessoas que te humilharam vão ver, e tal, e tal, e tal, ou várias outras, porque o Senhor te colocará num alto lugar. Tudo bem, Ele ama fazer isso, mas a marca de um falso profeta, ele só diz pra você o que vai aliciar o seu ego, o que vai te deixar bem consigo mesmo. A marca de um profeta de Deus é o que quando ele diz para você o que Deus mandou dizer para você.
Filho, te conserta, o Senhor te ama. Ele vai sim te dizer, eu quero te colocar num alto lugar, mas se conserta, caminha nos meus estatutos. O que você tem querido ouvir? Quais são as palavras que têm te agradado? Gente, o pai que ama corrige o filho. Claro, com amor, com graça, mas de vez em quando a cajadada dói. É isso que vai fazer com que o quê? O que diz a palavra de Deus? Que tem que haver amor, senão, lá em Coríntios, tem que ter amor, senão não tem jeito. Você pode ter dom de profecia, dom de tudo, se não houver amor, é como um sino que retine e vai ecoando e não dá em nada. Mas se não houver profecia, o povo se perde. Mas não é a profecia do eis que te digo, é o ministério profético que fala da voz de Deus para a igreja, para o povo dele. Por que o povo então se perderia? Se ele está ouvindo tudo que ele quer. Por quê? Porque nós somos pecadores e nós precisamos de uma voz, de um guia. E o ministério de Jezabel é destruir a voz profética que fala do coração de Deus para o povo. Ou daí começa a ter corrupção, começa a ter 2 pesos e 2 medidas, começa a ter um favorecimento para um desfavorecimento para outro. Não pode, ok? Erros cometemos todos nós, mas nós precisamos nos arrepender todos os dias. Então olha só, das falsas profecias vai até a imoralidade, gente. Que tipo de imoralidade? Adultério, fornicação. Não é poucos os comentários que a gente vê, ministérios de louvor inteirinho em fornicação em cima do altar, mas na hora do louvor todo mundo diz, nossa, que unção. Estão tudo em pecado. Por quê? Porque o que está reinando é a carne e as pessoas não estão entendendo, discernindo. Sabe? Nós precisamos clamar ao Senhor por esse discernimento. Então olha só, o objetivo de Jezabel é seduzir impiedosamente líderes e leigos a ficarem à disposição dos seus interesses. Jezabel é interesseira e cria um povo interesseiro e ensina o povo a ser interesseiro. Tu só serve pra mim se tu me der algo, viu? Não é isso não, meu amor, em nome de Jesus. Enquanto tu servir pra mim pra alguma coisa, já pensou? Que tristeza! Mas isso tem acontecido. Ninguém serve para meus interesses. Todos servimos ao Senhor. Se eu ganhar ou se eu perder alguma coisa, porque quem tem que ganhar não sou eu, é o reino. Lógico que ela não vai revelar isso claramente. Antes ela vai ensinar que eles estão fazendo a vontade de Deus. Só que é ela quem revela a vontade de Deus. Para as pessoas, por meio dos seus ensinos sedutores e suas profecias controladoras, sua principal estratégia de manipulação é a religiosidade. Ela defende ferozmente o seu pequeno reino e fomenta uma dependência extremada nos seus seguidores. Uma das principais características de Jezabel é que, quando confrontada, ela desenvolve um ódio destruidor da pessoa que a confrontou. Suas reuniões são, na verdade, encontros de manipulação e feitiçaria evangélica, mas, naturalmente, Jezabel vai disfarçar a verdadeira natureza destas reuniões, chamando-as de grupos de oração, de estudos bíblicos caseiros. E uma outra coisa que encoberte os seus intentos. Para combater o esquema Jezabel, não podemos lutar contra carne e sangue. Precisamos discernir a natureza espiritual desta batalha, agindo com estratégia e prudência. Como assim? Falou e não disse nada. Você não chega batendo numa pessoa que tem o espírito de Jezabel. Você tem que primeiro estudar a situação e pedir estratégia para o Senhor. Porque se Elias tivesse ido na força do próprio braço dele... Vocês lembram o que aconteceu em seguida com Elias? Ele foi para a caverna? Vocês estão entendendo? É forte o confronto. Então, como que eu ajo com estratégia e prudência? Eu identifiquei que tem uma atuação de Jezabel.
O que eu vou fazer? Eu vou orar, vou jejuar e vou pedir estratégia de Deus para confrontar, porque não pode ser um confronto de qualquer maneira. Tem que ser algo no Senhor, para que depois não venha um contra-ataque que me leve ou que leve o profeta para a caverna. Tá? A identidade de Jezabel. No original, Jezabel pode significar Baal é meu marido, como também a incapacidade para coabitar, solitária. Isso revela um traço fundamental da sua identidade e da sua ação. Baal significa Senhor. O que desvenda esta postura ególatra ou egoísta e centralizadora em uma pessoa inspirada pelo espírito de Jezabel. Então, ela olha só para o umbigo dela. Tudo gira em redor dela, do que ela quer, do que ela acha, do que ela pensa, do que ela sente, do que ela imagina. Ai, já pensou? Ela não age olhando para o todo, ela não consegue ver todos. É tudo ela não consegue se relacionar. Ela se relaciona com o marido por interesse também. Ela se nega a delegar a sua autoridade, idolatrando os seus próprios interesses. Ignora e menospreza o propósito de Deus na vida das pessoas e se sente ameaçada com o sucesso dos outros. Em Tiatira nota-se que a própria Jezabel é quem sustentava a sua profissão de profetisa. Lá em Apocalipse 2:20, que se diz profetiza. Ela se autodenomina, se auto-é. Que se diz profetiza. Ninguém disse que ela era profetisa. Ela disse que ela era. Simplesmente ela se impôs sobre a igreja mediante uma pseudo-espiritualidade, profetizando às pessoas o que elas queriam ouvir, principalmente para o líder da igreja. Essa é a sua principal estratégia de sedução. Ela não desagrada ninguém. Então ela chega no líder, ela não confronta o líder. Não, ela é ardilosa. Sabe? Aquela coisica assim, que chega de mansinho, que daí ela quer, mas não... Sabe? Manipulação para obter controle. Então ela não vai, o espírito de Jezabel, ela não confronta de cara. O espírito de Jezabel manipula para obter os próprios interesses. Na verdade, o seu verdadeiro intuito é usar a sua posição de liderança para realizar os seus sonhos pessoais, fazendo planos que envolvem a vida das pessoas, mesmo sem o consentimento delas. Por intermédio de uma liderança sufocante, ela vai comprando as pessoas e concretizando os seus planos. Então vamos lá, eu tenho os meus planos, entendeu? E eu faço um monte de planos já usando vocês, que estão aqui com a pastora caminhando, vocês são líderes sobre os meus cuidados, ok? Daí eu faço um monte de plano e eu não falo com vocês. Eu simplesmente, não é assim, certo? A gente conversa, a gente chega num ponto comum. Claro, Deus nos dá sonhos e nós compartilhamos, não compartilhamos? E oramos em prol deles para juntos colocarmos em prática. Mas o espírito de Jezabel não. Ele já tem um plano para ti, tu é o último a saber. Peraí, como assim? Ninguém me falou nada? Não posso. Não pode poder. Tem que poder. Não pode não poder, aliás. Ela concretizou, ela falou. Então o espírito de Jezabel, ele traça planos com as nossas vidas. Tá amarrado, né? Em nome de Jesus. Não traça plano com a vida de ninguém aqui. Mas ele tenta traçar planos com as vidas das pessoas sem o consentimento delas. Então, olha só. Por meio de uma liderança sufocante, compra as pessoas e concretiza os seus planos. Alguns também são encantados pela sua liderança ativa e outros são intimidados pela sua personalidade manipuladora e vingativa. Precisamos avaliar com cautela a vida de pessoas que se impõem ou se autoafirmam no ministério. Apesar de Jezabel não ter sexo, esse espírito se apresenta com maior frequência nas mulheres. O principal plano de Jezabel é usurpar ou roubar a autoridade. Só existe uma Jezabel, onde existe um Acabe. Então olha só, agora vamos lá começar a entender. Não há um espírito de Jezabel reinando se não houver um espírito de Acabe presente também.
Lembrem-se que foi Acabe que escolheu Jezabel. Foi ele que foi fazer aliança, buscar uma aliança com Jezabel. O principal, então, plano de Jezabel é roubar a autoridade. Então, olha só existe uma Jezabel onde existe um Acabe, ou seja, homens passivos, não pacíficos, passivos, que não tem boca para nada, faz tudo que a mulher manda. É só ela dar uma gritadinha mais forte. Para ele não se incomodar, ele deixa pra lá. Não quer me incomodar, vou ouvir. Não, tá amarrado. Não tá amarrado nada, tem que se impor. Por isso, eu sou mulher. Mas por isso que hoje em dia tantas mulheres e tantas igrejas e tantos ministérios têm sido violentados pelo espírito de Jezabel. Eu sei da força que eu tenho no ministério. E quando eu vejo que pode existir um sopro disso sobre as nossas vidas, eu vou para a presença de Deus e digo: Deus, pode me confrontar aí, usa alguém, ligo para minha pastora e pastora, em nome de Jesus, ora por mim. Até ela esteve conosco e tirou as minhas dúvidas. Glória a Deus, fiquei feliz. Né? Então, outro sintoma. Será que isso está tomando conta da minha vida? Isso significa que o temor do Espírito de Deus está sobre vocês e vocês estão lutando contra ele, no mínimo. Quando não houver temor, não, eu não sou assim. Vigia, porque daí tá perigoso. O temor é um termômetro. Então, olha só. Homens passivos, sem expressão moral e de caráter fraco. O perfil de Acabe é que propicia o ambiente para Jezabel. Ela busca líderes feridos, enfraquecidos, imaturos ou momentaneamente vulneráveis, para lhes parasitar o poder, a utilidade e a vida. Ela tem poder junto com ele, porque ela não se aparece de cara, ela fica nos bastidores. Jezabel usa qualquer meio que seja necessário para enganar as pessoas, seduzindo-as a estarem na sua esfera de influência. Ela não poupa esforços para se inteirar de tudo o que está acontecendo. É intrometida, está disposta a manipular todas as informações em favor dela. Tudo ela quer saber. Onde tu vai, onde tu volta, que hora tu fez, o que tu fez ontem, comece o quê? Onde é que a senhora vai, onde é que a senhora não vai? Gente, pra quê? Pra saber tudo, pra poder juntar as informações e fazer alguma coisa em benefício próprio. Olha só, em nome do pastoreio, arranca informações íntimas das pessoas, constrangendo-as a ficar sob o seu controle, empenha-se em saber tudo sobre todos, envolvendo-se em assuntos da igreja que de fato não lhe dizem respeito. É uma pessoa geralmente que não é pastor, não é pastora, não tem uma unção, mas ela está sempre em nome do pastoreio querendo o quê? Saber de tudo para ajudar a fazer acontecer. Olha que interessante. Envolve-se em assuntos da igreja que de fato não lhe dizem respeito. Não diz respeito a ela. Então deixa pra lá. Não, mas tem que estar. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas nós já vivemos as situações assim. Geralmente no ministério, quando tem aquelas reuniões de oração, né? Que daí tem as profetas, que já são chamados profetas, e daí vão até o pastor, passando direções e tal. Isso acontece? Acontece, tá? É a bênção de Deus. Mas daqui a pouco começa aquela coisa assim, mas isso aí Deus não revelou para o pastor. Isso foi eu que recebi. Né? Então a gente tem que orar para ver se o pastor receber. Se o pastor não receber, a gente tem que orar por ele, porque tem alguma coisa errada com ele. E daí começa a colocar o quê? Dúvida. Começa a plantar dúvidas. Algumas vezes pode ser difícil detectar o espírito de Jezabel atuando em uma igreja. Ela não se revela no palco, na plataforma. Ela não é tipo assim a pessoa que todo mundo vê. Mas o seu espetáculo acontece mesmo nos bastidores. Diante dos líderes, ela se esconde
esconde-se atrás das máscaras do cuidado, da preocupação, intercessora, muitas outras artimanhas. Mas por trás pode ser extremamente rude com as pessoas que para ela não são importantes. Ela é uma mestra na arte de ocultar as suas motivações corrompidas. Por trás de tudo isso existe uma personalidade calculista e manipuladora. Ruim, né, gente? Na frente é a coisa mais fofa. Nós que estamos aprendendo a liderar, a observar, nós precisamos observar estas pessoas. Tem jeito para elas? Claro que tem, é um espírito. A palavra vai chegando, ela vai ser liberta. Ou ela vai escolher continuar cativa de Jezabel. Mas nós precisamos identificar para não deixar que esse espírito nos manipule e nem nos use. Amém? Amém. Então vamos lá. A cosmovisão religiosa brasileira, Jezabel e Moloque. A cosmovisão é algo assim, ó. Como é que a gente pode dizer? É como é a visão espiritual fazendo uma comparação de coisas naturais, tá? Uma visão total na nação brasileira acerca de Jezabel e Moloque. Olha só que interessante. Vamos entender agora a ação de Jezabel de uma maneira mais ampla. Um dos planos de Satanás é moldar a cosmovisão religiosa ou a visão geral da religião de cada nação para favorecer um esquema de perversão familiar. Lembre-se que Jezabel também é rainha dos céus, né? Vão ligando as coisas. No caso do Brasil, temos uma cosmovisão religiosa comandada majoritariamente por padroeiras. O Brasil tem trocentas milhares de padroeira. Padroeira, não é padre ou pai. Padre é pai em espanhol, tá, gente? Padroeira. Sei lá como é que ficaria. Não existe, não tem como. Isso é mãe droeira, devia ser. Mas, enfim, quer roubar o quê? A autoridade do pai. Prestem atenção. Um sistema totalmente matriarcal. Isso pode parecer materno e protetivo, mas é venenoso e destrutivo. Lembrem-se, lembra Maria, uma grande mulher com o menino Jesus. Tudo bem, ele nasceu, foi uma criança, mamou. Eu também fui mãe, dei mamar. A gente protege, a gente ensina, não é? Mas ele cresceu, ele se tornou um homem. O Filho do Deus vivo, o próprio Deus manifesto em carne. Então, não é mais a mãe, é o pai. Você não vê Jesus falando da mãe como ele fala do pai. Ele continua amando a mãe dele. Mas quando as pessoas querem trazer a questão da mariolatria ou da superproteção da mãe ou da mãezona, Jesus diz o quê? Estou tratando das coisas do meu pai. Eu só faço o que o meu pai manda, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Não que nós não temos valor, gente. Eu sou uma mãezona, eu amo ser mulher, descobri que é maravilhoso não ter essa responsabilidade. Entendeu? O que Deus vai chamar é o homem, vocês. Vocês ficam ligados. Nós temos as nossas responsabilidades, mas uma delas é estar debaixo da cobertura de vocês, que vocês que vão lá aquele dia lá. O que fizesse com a mulher que eu te dei? Não sei. Mas enfim, né? E é legal descobrir isso. Sabia? A gente fica mais livre. Sério! Você fica mais livre, mais leve, sabe? Dá até assim, lembra aquele peso que às vezes você carrega quando tem coisa demais pra fazer e tal? Você, nossa, deu até uma esticada, uma alongada. É, porque a gente pega coisa que não é pra nós, né? Então peguem o que é de vocês, homens, em nome de Jesus. Tomem posse, né? Aleluia. Toma posse. Não, as igrejas têm sido dominadas por mulheres, gente. Eu não tenho nada contra o ministério da mulher, não, viu? O meu ministério é maravilhoso, amo, sei da força dele, que nem tinha começado a falar, mas a nossa cobertura é os nossos varões, é o nosso Deus. Nós precisamos entender isso. Meu Deus, como é bom, gente. Vai, recebam a unção, descubram.
Descubram. Tem um alívio, né? Às vezes, assim, agora é uma brincadeira. Então, às vezes eu saio assim, daí eu digo assim, amor, é tão bom descobrir que a gente é mulher, que a gente, assim, tem uma responsabilidade, mas que nós somos os vasos frágeis, onde vocês nos cuidam e tal. Então, o meu papel aqui nessa terra é gastar o teu dinheiro, amor. Me abençoa. Tô brincando. Olha lá. Tô brincando, gente. A gente tem que ser responsável, né? Saber até onde pode ir. Mas, enfim, é bom também essa parte. Quando ele diz, amor, então tá. Tu sabe qual é o limite, porque a gente tem que saber o nosso limite. E daí até ele. Deu o limite? Deu. Né? Tudo que eu faço, ele sabe. Eu vou lá, eu vou cá, ele sabe onde eu vou, onde eu volto, até onde eu posso ir. Né? Se eu passei um pouquinho dos limites, eu digo pra ele, então, marido. Né? Daí ele só olha pra mim assim, pô, então cuida, né, filha? Cuidado e tal. É meu amor e tal. Eu digo, não, vou cuidar, sim. Pode deixar. Ou então, às vezes, dá uma puxadinha de orelha um pouco mais pesada, que a gente não gosta, mas tem que ouvir. Você errou, tem que baixar as orelhinhas e pedir perdão. Outro dia, não sei o que ele falou ali pra mim, que eu fui tão rude com meu esposo, desnecessariamente. Na hora, Deus me pegou, sacudiu assim, daí eu já vim, abracei ele e falei, amor, me perdoa. Me perdoa porque isso foi assim, foi sem querer, sabe? Saiu. Eu falei, e ele pegou, olhou pra mim, daí olhou pra mim também. Amor, tá bom, tá perdoado, mas me perdoa também, porque eu fiquei tão brava com você. Daí a gente deu um beijo bem gostoso e ficou de boa. Então os dois reconhecendo as suas fragilidades, as suas fraquezas, mas eles são os nossos varões. E essa é uma maneira muito poderosa da gente combater também Jezabel. Mas é claro, lembrem-se que Jezabel pode também atuar em homens. Então é uma vigilância dos dois. Então vamos lá. Tá aqui. Então, esse sistema matriarcal, ele é venenoso e destrutivo, quer acabar e perverter valores familiares. Satanás estrategicamente tirou Maria da posição bíblica de serva do Senhor, colocando-a na posição de senhora, mãe de Deus, rainha dos céus. Satanás fez isso. Deus nunca tirou ela da posição de bendita entre vós, entre as mulheres. Serva do Altíssimo. Porém, Satanás tirou ela de serva para senhora, rainha. No contexto da idolatria brasileira, podemos mencionar as duas principais versões da Senhora da Conceição, as filhas de Moloque ou as deusas das águas, Aparecida tirada do rio e Iemanjá do mar. A Aparecida negra sincretizando ou misturando o catolicismo islâmico que recebemos de Portugal com a feitiçaria africana. E a Iemanjá misturando tudo com a pagelança indígena. Olha a mistura de crenças. Isso chama-se sincretismo religioso. Pega um monte de coisicas e mistura. E daí tu agrada aqui e ali. Foi o que Constantino fez. Quando ele transformou todo o mundo conhecido, no caso ali na região dele, cristão. Ele misturou o solstício, as Saturnálias, o Natal, no dia que foi colocado, o dia das Saturnálias, 25 de dezembro, uma festa pagã, até hoje ela é comemorada. Sincretismo, agradou um e agradou outro, ficou no meio do caminho. E as pessoas não sabem. Quando se olha então para uma imagem da Conceição, temos um relato espiritual da família brasileira, a leitura é clara. A primeira coisa a se perceber é a figura de uma imensa mãe de Deus, a mulher divinizada, Jesus. Demoramos mais a perceber, mas nos seus braços encontramos um Yeshua dependente e impotente, uma criancinha. No entanto, o pior de tudo, o que não se percebe nem se vê, é o pai. Cadê o pai nisso tudo? Não tem. São só mulheres. Simplesmente não existe um pai. Este quadro reflete a figura da mãe solteira e do rebanho disperso em que o referencial paterno de autoridade foi ferido e excluído. Essa é a história, o relato do Brasil.
Na verdade, a família brasileira tem por muito tempo cultuado a Deus debaixo de um teto espiritual sem pai. Portanto, é fácil concluir que por trás de toda essa estrutura de idolatria e religiosidade reside um terrível principado de orfandade. Por que tantas mães solteiras? Tantos casamentos onde os pais são terríveis? Ou os pais abandonam o lar? Ou os pais são nada dentro de casa? Por que, gente? Existe uma dominância espiritual trabalhando para isso acontecer. E não só no mundo, dentro da igreja. Orfandade. Vocês não veem que, tipo assim, ó, a orfandade, ela foi tão longe, essa questão espiritual, que muitos de nós temos crescido órfãos de pais espirituais. Muitas mães espirituais e poucos pais espirituais. Pai é pai. A paternidade representa Deus. Nunca uma mulher ou a maternidade vai representar Deus. Deus é pai, ele não é mãe, gente. Não desprezando nós, mulheres, mães. Amém? Então, olha só. O sintoma latente dessa situação que a gente vê no Brasil é uma fama mundial. Temos mais de 8 milhões de moleques. Vocês já ouviram falar de molecada, os moleques? Moloque. Espírito de Moloque, ou filhos de Moloque, abandonados e vivendo da marginalidade. 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão de nascimento. 1/3 é muito. Não é normal, não é o sonho de Deus, se Deus é pai. E nós não podemos nem usar essa palavra moleque, porque a origem dela é Moloque, filhos de Moloque, tá? Podemos claramente discernir que a Conceição Aparecida, tida como padroeira da nação, e suas várias versões apresentadas em nomes diferentes no catolicismo, na Umbanda, no Candomblé, é simplesmente a versão feminina de Moloque. Promete fertilidade e proteção àqueles que lhe consagram seus filhos. Mas o verdadeiro intento é destruí-los o mais cedo possível pela orfandade, pelo aborto, pelo abandono, pelo abuso sexual e outros. Hoje, grande parte das nossas crianças ou dos nossos adultos hoje foram molestados sexualmente. Com um toque, com um olhar e às vezes mais. Tudo causado pelo quê? Por essa orfandade. Pelo Brasil estar debaixo de uma maldição da padroeira. Gente, não estou falando das mães, para deixar bem claro, em nome de Jesus Cristo. Mas Deus tem sido tirado. Não dá para ter uma família completa se não tiver o pai e a mãe. Se o pai faleceu, né? O que acontece? Deus vem e restaura. Mas se não, fica faltando um pedaço, fica faltando uma parte. Se o pai é pervertido, se o pai não se arrepende, se o pai não ensina o caminho, a sexualidade da criança, tanto da menina como do menino, é definida pelo pai, não é pela mãe. É o pai. Na hora de escolher, quando está lá a briga dos espermatozoides, é ele também que define o sexo da criança. Mas quem ela vai se tornar? A identidade sexual, ela é formada pelo pai. Pelo pai afirmar a feminilidade da menina e pelo pai ensinar a masculinidade. Não com porrada, né? Cara, homem que homem não chora, não sei o que, aquelas coisas lá horrorosas que a gente vê. Não, você tem que ser macho, cara, você tem que ser macho. Tem que pegar, quantas menininhas mais pegar, mais macho você é. Tem que ser umas 7 por semana, uma por dia. Daí o cara é macho. Não.
amor, diálogo, conversa. Claro, você tem que ser um bom marido, um bom filho, ó sua mãe, né? Enfim, tudo isso define a masculinidade ou a feminilidade. Esta cosmovisão religiosa matriarcal baseada na idolatria e na orfandade, então assim, a mãe é idolatrada e o pai não existe, se encarnou na estrutura familiar brasileira. Atendendo a centenas de famílias, constatamos como este quadro é presente. Maridos ausentes, não ausente fisicamente, ele é presente, mas é ausente. Quem resolve tudo é a mãe. Esposas inseguras e filhos expostos à carência, insegurança e sensualidade. Se o pai não provê para a menina o conforto que ela precisa, a resposta para a feminilidade dela, ela vai buscar em alguém lá fora. Por isso essas meninas, tudinho, com 11, 12, né? Indo buscar o quê? Afirmação sexual. Porque o pai não cumpriu. Os meninos buscando afirmação sexual, por quê? Porque o pai não esteve presente naquilo que ele necessitava. Ausência. Claro que tem as supermães, a superproteção que ajuda, que piora mais a situação, tá? Mas se o pai se posicionar, ela não vai ser uma supermãe superprotetora, porque eles vão conversar, vão ver os pontos prós e contras e vão chegar, né, num ponto chave maravilhoso para resolver o que fazer. Então o problema tem se estendido também para o sistema educacional. Quando examinamos o quadro de professores de muitas escolas, 90% são mulheres e poucos são os homens que existem. E alguns que ainda existem são homossexuais. E outros que ainda existem têm caráter fraco. Então, as figuras de homens ainda. Eu tive um professor na minha época de escola, que eu gosto inclusive de citar ele, né? O professor Arnoldo, o nome dele. Era um senhor e ele me chamava de Ramires. Ele me chamava pelo sobrenome, ele não me chamava pelo meu nome. E eu era apaixonada nele, não apaixonada apaixonada de carne, assim, aquela coisa de menina. Mas assim, ele era, meu Deus, que pessoa maravilhosa. E eu tenho ele até hoje guardado no meu coração. O cuidado, quando eu cheguei atrasada da escola, que estourei os joelhos tudinho, que tropecei nos meus próprios pés, de tão atrasada que eu tava, eu corri, tropecei na porta da escola quase, me estourei todinha. Dele me pegando no colo e me levando para a enfermaria da escola. Ô, Ramires, eu sei que não pode chegar atrasada, mas não faz isso. Olha como você tá, escorria sangue do joelho. Tem as marcas até hoje do corte que fez. Mas ele me pegou com terno amor e me levou com carinho. Sabe? E depois de anos, eu voltei a Blumenau e eu fui na escola e perguntei, e o tio Arnoldo, né? Onde que ele tá? Ah, ele tá em casa, já tá aposentado, mas ele tá doentinho. Daí eu falei, posso ir visitá-lo? Me arruma o endereço. Daí eu fui visitá-lo, uma das minhas visitas a Blumenau. Fui lá na casa dele, ele tava bem velhinho, né? Porque ele já era um senhor mais de idade. Então a gente não vê esses quadros dessa pureza, desse amor que é um amor fraternal, um amor de pai, de mãe, esse cuidado. Ontem eu vi um filme onde a menina era como é que chama? Bullying, né? Faziam bullying com ela direto na escola. E os professores não sabiam. Gente, era claro. Como que você vê uma criança, um adolescente sofrer bullying e você, professor, não sabe? Uma figura de autoridade que passa a se bobear mais tempo com os nossos filhos do que nós, porque são 4 horas, né? Às vezes mais, dependendo da jornada. Então, isso tem se tornado o quê? São 90% de professoras, 10% de professores, e quando ainda é professor, ou tem um caráter fraco ou é homossexual. Então, o referencial masculino e paterno está cada vez mais diluído na sociedade. Da mesma forma, a idolatria contaminou a política. Percebemos uma forte identificação das promessas destes santos e santas que quase nunca são cumpridas com as promessas dos políticos. Tanta promessa
promessa para santo, vela acendida, e as promessas não são cumpridas. A mesma coisa com a política no Brasil. Tantas promessas não cumpridas. É interessante, então, a forte ligação dos políticos corruptos com os santos e com os orixás. Vocês não sabem que a maioria dos políticos, né, que a gente vê às vezes postado ou fotos, são todos o que? Trabalham dentro da linha de candomblé e umbanda. O que acontece? Nós temos o índice de maior corrupção. O Brasil é um dos países mais corruptos. Tá dando para entender? Essa é a cosmovisão, viu? Quando a gente pega o espiritual no sentido geral e aplica ao natural. Então, olha só, o esquema Jezabel na família. Muito já tem se divulgado sobre o esquema Jezabel. Mesmo assim, pessoas esclarecidas ainda continuam caindo nessa terrível sedução de Satanás. Na maioria das vezes, a pessoa que canaliza ou recebe o espírito de Jezabel vem de uma família desajustada. No fundo, essas pessoas perderam a confiança, a segurança em seus pais, maridos e nos homens de maneira geral. A maior arma de Jezabel é promover a orfandade paterna, não só no âmbito familiar, como no espiritual. Acabar com o pai natural e o pai espiritual. 1 Timóteo 2,12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por que essa palavra aqui? Em 1 Timóteo. Porque muitas profetisas de Baal estavam convertendo. E elas entravam na igreja do Senhor já profetizando, botando a mão. É porque elas eram adoradas e cultuadas aonde elas estavam. Então Paulo disse o quê? Não permito, vai tirar dúvida em casa com o marido. Aqui não é um versículo para acabar com o ministério da mulher. É um versículo para explicar que isso tem acontecido. E que se está acontecendo, os maridos têm que tomar suas posições, não de machismo, tá? Porque o machismo vai o quê? Gerar mais ainda o espírito de Jezabel. Porque daí é uma questão de honra, entendeu? Porque é o que acontece, é uma competição. O machismo vai gerar mais feminismo, que vai gerar uma competição. Então não é o machismo, é a autoridade que o Senhor delegou. O que Jesus falou? Ameis vossas esposas como eu amei a minha igreja. Isso dá autoridade para o homem. Não é ficar mandando, fazendo a mulher de capacho, desmandando ou qualquer coisa parecida. É amando. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. Não na frente de todo mundo para humilhar, mas à parte, os dois sozinhos. Olha, amor, eu achei que não foi legal, tal. Ou vice-versa. A esposa com o esposo, querido, eu acho que à parte, para não tirar a autoridade. É muito importante entender o significado moral desta admoestação de Paulo em relação ao governo do lar. Muitos erroneamente têm tomado este texto como uma doutrina para aniquilar o ministério da mulher na igreja de Yeshua. Porém, o que Paulo combate é o espírito de Jezabel, provocando a inversão de papéis no casamento. O que temos aqui é um puxão de orelha nos homens, para que eles não abdiquem do seu referencial, do seu sacerdócio e das suas responsabilidades no lar. O principal objetivo do esquema Jezabel é anular o referencial paterno, fazendo com que a segurança e a provisão do lar sejam substituídas pelo medo e pela carência. Primeiramente, é importante mencionar que o ponto fraco do homem é não se sentir respeitado. Esse é o ponto fraco do homem. O desemprego, a pornografia, o alcoolismo, as drogas, o adultério, entre outros, destroem a autoestima do marido, lançando para a periferia do lar. O que é a periferia? Para o canto, para o resto, para o ruim, para o jogado. Neste sentido, um elemento altamente nocivo é o machismo. A gente acha, daí o homem acha que se ele também, aqui quem manda sou eu, vai dar um jeito, vai piorar. Olha só,
O machismo impõe uma obrigação cultural estranha. O homem, para provar que é homem, tem que ser cachaceiro, adúltero e violento. Essa é a cultura brasileira. Porque daí ele é o cara, entendeu? O álcool, que daí ele fica corajoso, né? Porque esse não tem coragem. O adultério, porque daí ele, né? Ele é o cara, que ele dá conta de umas 5, 6, de repente até mais, quem sabe. E a violência. Bater nas esposas, né? Agir com violência verbal também. Violência. Essa é a cultura brasileira, é o espírito que tem sobre o Brasil, que a gente tem que ir tirando. Então, olha só, pelo machismo, o homem é induzido por Satanás a se marginalizar de duas formas. Ou ele se anula no seu referencial para a família, por meio da passividade. Não vou abrir minha boca, não vou me incomodar, não, deixa pra lá, vou ficar na minha. Ou ele se torna um tirano hipócrita pela violência. São os dois extremos, tá? O equilíbrio está em Deus. Então, ou ele é o macho bebendo, aprontando e agindo com violência, ou ele é macho no sentido de que ele é passivo. Ah, deixa pra lá, eu não vou me incomodar, eu estou muito além disso. Desculpa, complicado. Não, ele tem que se envolver, ele tem que fazer acontecer com amor, na autoridade do Espírito de Deus. Por sua vez, o ponto fraco da mulher é não se sentir segura. Cada vez que o marido se ausenta do seu referencial e das suas responsabilidades de governar e prover a família, fortes doses de insegurança vão sendo inoculadas ou colocadas na esposa, a qual tende a se tornar insatisfeita e agressiva. Estas reações contundentes na esposa não só afastam e anulam ainda mais o marido, como também aos poucos faz com que ela mesma ocupe totalmente a posição do homem. O marido não pega e não faz o que ele tem que fazer, e ela vai e começa a fazer. Se vira. Ninguém faz por mim, eu vou fazer. E daí o marido fica mais ainda assim se sentindo rejeitado. Mas aí é uma questão do quê? Dele se colocar no lugar dele e dela se colocar no lugar dela. A atitude crônica do marido de se anular. A crônica, o marido se anula. E da esposa ocupar o espaço dele, movida pela insegurança que sente, opera a inversão de papéis no casamento. O resultado final acaba sendo um marido zero à esquerda, totalmente passivo, e uma esposa que se tornou o sargento da casa. Meu Deus. E os filhos, como os crescidos que não cresceram, ou os bebês emocionais de 90 quilos. Já imaginou? É aquilo que a gente fala. Um bebê quando criança não é lindo? Não é maravilhoso? Gente, você pegar um bebê, a Raquelzinha, tá com 4, né? Já tá crescendo, mas daqui a pouco tem um bebê e tal. Não é lindo? Agora imagina esse mesmo bebê da minha altura, aparecendo ser bebê, mas já cresceu, tá com 35. Ai, 35, né? Mas não cresceu. O que é? É uma aberração. É um bebê emocional de 90 quilos. Não, 90 não. Né? Enfim. Um bebê emocional depois dos 50 quilos. Enfim, já não é mais tão bonitinho, ou é? Uma pessoa de 35 anos agindo que nem uma de 12, 15, 10. Não dá. Por quê? Porque a insegurança da mãe fez com que ela tomasse o lugar do pai, e a falta de posição do pai gerou tudo isso nos filhos. Então são os crescidos que não cresceram, ou os bebês emocionais de 90 quilos, presos em traumas e vítimas da carência paterna, que tende a ser compensada pela imoralidade. Quem que adota os filhos desses pais e dessas mães? O espírito de lascívia, prostituição e imoralidade. Daí você vai ver meninos e meninas buscando no sexo, nos amiguinhos, nas amiguinhas, nos papos pela internet,
papos bem além do que seria normal dizer. Por que tantos pedófilos agem pela internet? E tantas meninas. Eu estou falando porque você já tem idade, vocês entram na internet e é para vocês ficar ligado. O que vocês abrem na internet? O que vocês falam sobre vocês? Crianças que são raptadas, que somem porque dão informação demais. Porque você tem, como é que é? Você tem webcam aí? Aí eu tenho, então liga pra mim. Daí liga a webcam aqui, liga a webcam ali, e daí quando liga tá aquele cara lá. Vários relatos de crianças e que acabaram se envolvendo e vendo coisas que não deveriam. Entendeu? Esse é um exagero. Mas daí quando eu encontro uma menininha da mesma idade e fica trocando gracinha e alimentando o ego e a sensualidade e a imoralidade, mas não está praticando sexo, não na carne, mas aqui, ó, já fez muito mais do que muitos de nós que fizemos na carne fizeram. Gente, isso é sério, é muito sério. Nós precisamos começar a combater isso. Vocês estão vendo as causas? É isso que a gente está tratando aqui, está entendendo? As causas. O que uma mãe que toma o lugar do pai e um pai que não toma o seu lugar geram desde a infância. E quem não tem filho tem a possibilidade do quê? De fazer a coisa certa. E nós que não fizemos a coisa certa, vamos entender e começar a botar em prática para romper com isso que foi feito. Vai ser mais difícil? Doído para nós? Mas pelo menos o Senhor tem aberto os nossos olhos. E se o Senhor não tivesse aberto os nossos olhos? A gente ia estar, gente, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Até tem um livro com esse nome muito bom. Onde foi que eu errei? Eu fiz, eu ensinei tudo, eu tal. Maldições hereditárias, peso de traumas e de situações dentro da família. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Semana que vem a gente dá continuidade ao nosso estudo, certo? Eu tenho certeza que Deus está falando conosco, tenho certeza que o Senhor está nos libertando, nos fazendo entender, abrindo o nosso cerne. Mas não vamos fazer que nem a gente viu ali no estudo. Muitas pessoas já sabem, são esclarecidas e mesmo assim não têm aberto os olhos para aquilo que Satanás está fazendo dentro da igreja. O espírito de Jezabel quer matar a voz profética. Quem é a igreja do presente e do futuro? São as crianças, são os jovens. Se essa geração for contaminada, a igreja do Senhor está perdida. Por que o governo, por que os políticos, por que todo mundo tem investido nas crianças, nos jovens, nos adolescentes? Os desenhos, os filmes, o material na escola. Por quê? Para acabar com princípios e fundamentos. E se ele conseguir... Lembra que nós vimos na filmagem da doutora Damares? Tá tudo perdido. Precisamos fazer a nossa parte. Qual que é? Desmascarar o espírito de Jezabel. Em nome de Jesus, amém? Amém. Graça e paz. Que o Espírito do Senhor te conduza ao arrependimento, ao discernimento e à autoridade. Em nome de Jesus, para colocar tudo isso em prática e para ser luz em meio a trevas. Amém? Amém. Shalom Adonai.